Olá, sejam bem-vindos a esta análise sobre o ciclo do IFIX, que é o principal índice dos fundos imobiliários aqui no Brasil. Hoje a gente vai usar os dados quase como um mapa, sabe? Para entender direitinho o momento atual, identificar quais são as forças que realmente movimentam esse mercado e, claro, descobrir em que ponto dessa jornada a gente está agora. E a pergunta que vai guiar toda a nossa conversa é essa. Será que o IFIX está no comecinho ou já no fim de um grande ciclo de alta? É exatamente isso que a gente vai tentar descobrir juntos, usando os dados como se fosse a nossa bússola para navegar por todas as fases do mercado e encontrar a nossa posição atual. Para começar, a gente precisa entender uma coisa. O IFIX funciona como uma bússola de mercado e ele é extremamente sensível aos juros. É a taxa de juros que dita, basicamente, as 4 grandes fases do ciclo dele. É ela que nos ajuda a saber para onde o mercado está apontando. E esse ciclo, olha, é bem claro, quase um roteiro. Fase 1, os juros começam a subir e o que acontece? O IFIX cai. Fase 2, os juros chegam lá no alto e ficam estáveis por um tempo. É aí que o IFIX encontra o fundo do poço. Depois, na fase 3, os juros começam a cair e é aqui que o IFIX sobe com força. E por fim, a fase 4. Com os juros lá embaixo, o mercado entra naquela euforia total. Tá, então, onde é que a gente se encaixa nesse mapa todo? Bom, a análise aponta que estamos exatamente na transição da fase 2 para 3. Ou seja, os juros ainda estão altos, mas a expectativa geral já é de queda. E isso cria um ponto que historicamente é muito atrativo. É um momento em que o potencial de ganho parece ser bem maior que o risco de perda. Ok, agora que a gente já tem um mapa, vamos dar uma olhada no motor do mercado. Para decifrar o comportamento do IFIX, a gente precisa entender o que tem dentro dele, qual é a sua composição. E olhando a composição do índice, a gente vê que ele é um híbrido. Pensa assim, mais ou menos 60% são os chamados fundos de tijolo, que investem em imóveis físicos mesmo, prédios, galpões. E os outros 40% são os fundos de papel, focados em dívida imobiliária, como os CRIs. Essa divisão é fundamental. E dentro desses fundos de tijolo, a gente encontra a economia real pulsando, sabe? São galpões de logística industriais, shopping centers, grandes escritórios corporativos e também o varejo de rua. São ativos que estão diretamente ligados ao crescimento do país. Agora, um conceito que é chave para tudo isso, o prêmio de risco. Pensa nele como se fosse um manômetro da avaliação de preço. É basicamente aquele rendimento extra que se exige para escolher um fundo imobiliário em vez de um título do governo, como a NTN-B, que é considerado o investimento mais seguro, a nossa referência. E o que esse manômetro está dizendo para a gente hoje? Bom, enquanto o rendimento real de uma NTN-B longa está ali na casa dos 7%, o IFIX está entregando 9,25%. Essa diferença, esse spread, é o tal do prêmio de risco. E olha, ele está em um nível que historicamente é muito, mas muito atrativo mesmo. Certo. Como em qualquer jornada, existem obstáculos e também recompensas no caminho. Vamos dar uma olhada agora nos principais riscos e, claro, nas maiores oportunidades para o IFIX nesse cenário que a gente está vivendo. Do lado dos riscos, tem 3 pontos de atenção. Primeiro, a chance dos juros ficarem altos por mais tempo do que o esperado. Segundo, o nosso risco fiscal aqui no Brasil, que pode pressionar os juros mais longos para cima. E terceiro, um excesso de novas ofertas de cotas, os follow-ons, que podem acabar jogando os preços para baixo no curto prazo. Mas e a maior oportunidade, o motor mais potente de todos? É o fluxo de capital. O ponto central é esse. Quando os juros caem, o dinheiro naturalmente sai da renda fixa e migra para os fundos imobiliários, buscando retornos melhores. E esse movimento pode durar anos. Para a gente entender melhor o nosso progresso, nada como olhar para um mapa histórico, né? Então, vamos usar o último grande ciclo de alta, aquele que aconteceu entre 2016 e 2019, como a nossa grande referência. E olha, aquele ciclo foi uma jornada e tanto, viu? Uma alta de mais de 120%. Começou lá no fundo do poço do pessimismo em 2016, passou por uma recuperação mais cautelosa em 2017, entrou numa fase de forte expansão em 2018 e, finalmente, atingiu o topo, a euforia total, em 2019. E se a gente fizer uma comparação direta? Aquele fundo que a gente viu entre 2022 e 2023 se parece muito com o que foi 2016. E isso coloca o nosso momento atual como equivalente de meados de 2018. O que isso quer dizer? Que a gente não está mais no comecinho do ciclo, mas com certeza ainda não estamos no fim. E os números de valuation de preço reforçam essa ideia. Tem um indicador, o preço sobre valor patrimonial, o P sobre VP, que mostra isso claramente. Lá no fundo de 2016, ele estava em 0,78.
Hoje, a gente está rodando em torno de 0,94, ou seja, ainda abaixo da média histórica e bem longe do topo eufórico que vimos em 2019. Agora vamos falar sobre um fator que pode ser um verdadeiro turbo para esse ciclo, hein? O investidor estrangeiro. É uma força que tem um potencial gigantesco de transformar o nosso mercado. E esse número aqui é impressionante. Atualmente, os investidores estrangeiros têm só 4,2% de todo o mercado de fundos imobiliários no Brasil. É uma participação muito, mas muito baixa se a gente comparar com mercados mais maduros, onde esse número costuma ficar entre 15% e 25%. E se esse investimento estrangeiro começasse a aumentar? A sensibilidade do IFIX a novas entradas de capital é altíssima. As estimativas que vêm a seguir são até conservadoras, mas já mostram o poder que esse fluxo tem. Uma entrada de apenas 5 bilhões de reais, que é um valor relativamente pequeno para o capital global, poderia ter um impacto estimado de mais de 21% no índice. É muita coisa. Agora, se a gente dobrar essa entrada para 10 bilhões de reais, o impacto acelera e poderia chegar a mais de 40% de alta. E com uma entrada de 20 bilhões, aí o impacto potencial é simplesmente dramático, uma alta de mais de 80%. Isso só demonstra a enorme elasticidade que o nosso mercado tem a novos fluxos de capital. Bom, depois de percorrer toda essa jornada, qual é a conclusão estratégica? Qual é, afinal, a nossa posição no mapa do ciclo do IFIX? A conclusão central de toda essa análise é esta. O IFIX parece estar bem mais próximo de um fundo estrutural do que de um topo de mercado. Sendo assim, o ambiente atual é para acumulação gradual, com calma, e não para euforia. É um momento que favorece um posicionamento mais paciente e estratégico. E para fechar, fica uma última reflexão. Se o momento atual do IFIX é parecido com o início de 2018, o que será que vai acontecer quando os juros realmente começarem a cair de forma consistente? A história sugere que a parte mais forte desse ciclo pode estar apenas começando.